Olá, boa noite. Veja os destaques do Brasil TV desta terça-feira, dia 7 de janeiro. Brasileiros amanhecem na fila em busca de um trabalho no Rio, em São Paulo e em Belo Horizonte. Menos de um ano depois da tragédia, construções irregulares voltam a ser erguidas na comunidade do Rio, onde prédios desabaram e 24 pessoas morreram. Corumbá, no Mato Grosso do Sul, fica coberta de fumaça por causa de incêndios na Bolívia. E você vai ver também capivaras à solta no Distrito Federal. Elas estão na rua, na piscina e até nas camas. É agora no Brasil TV. O Brasil TV começa mostrando a busca por emprego nesse começo de ano pelo Brasil. Hoje teve filas em várias capitais. De acordo com os últimos dados divulgados pelo IBGE, o Brasil tem hoje 11.900.000 desempregados. Isso representa 11% da população economicamente ativa. Início de ano representa uma nova esperança para muita gente. Aqui em Belo Horizonte, uma empresa ofertou vagas e olha só o tamanho que ficou a fila. Tem 2 filhas, eu moro de aluguel e eu tenho que batalhar, né? Para o seu Esdra, a situação é ainda mais difícil. Aos 62 anos de idade e há 2 procurando emprego, ele agora precisa convencer os patrões de que ainda pode trabalhar. Patrão, não. Só até 48, 50 anos. Então fica difícil para a gente. A aposentadoria está longe. Em São Paulo, a busca por emprego fez centenas de pessoas ficarem na fila para participar da seleção de apenas 6 vagas abertas por um restaurante para cozinheiro, ajudante de cozinha e meio oficial de cozinha. A seleção só começava à 1 da tarde, mas as pessoas madrugaram. Eu cheguei às 13h40, que eu achava que ia estar muita gente aqui hoje. Vim tentar arrumar uma vaga aqui na cozinha, né? Porque eu estou precisando, que eu estou desempregado, né? Tenho 2 filhos para criar. As vagas são só para quem tem experiência na área, mas a Silvandira quis tentar mesmo assim. Eu sou auxiliar de enfermagem, mas eu estou desempregada. Eu vim tentar a vaga de auxiliar de cozinha porque eu não estou conseguindo nada. No Rio de Janeiro, a primeira fila para tentar emprego começou ainda ontem à noite. Cheguei 9 horas da noite. Tinha 5 pessoas. Nós 5 estávamos aqui esperando. São 200 oportunidades oferecidas para técnico de enfermagem, operador de caixa, repositor de hortifruti, atendente de balcão, entre outras funções. A Ronélia está sem emprego há 2 anos. Estou me virando, porque contas para pagar, para ajudar o marido em casa. O problema que atinge milhões de pessoas no país virou um drama para a família da Eliana de BH. Ela, o marido e o filho estão à procura de trabalho. Não é fácil ficar desempregado, precisando das coisas, né? Principalmente assim, o grosso, né? O vestir, o bebê. E assim, eu tô confiante que Deus abençoe, né? Que Ele abra a porta de emprego para ele, para a gente também, para todo mundo que está aqui, porque é dentro da casa da gente que a gente vê a dificuldade que é. Boa sorte, que comece o ano com um emprego novo. Olha, lembra da tragédia na Muzema, no Rio de Janeiro? Em abril do ano passado, 2 prédios irregulares desabaram, matando 24 pessoas. 9 meses depois, uma denúncia. Construções irregulares continuam subindo no local. Prédios ganham novos andares e tem gente que continua vendendo esses imóveis. Veja na reportagem do Eduardo Tchau. Todos os prédios dessa região da Muzema são irregulares. Nenhum imóvel aqui tem escritura. E os edifícios continuam subindo. Vários ainda estão no tijolo e já tem moradores. A polícia investiga a atuação da milícia na construção e venda dos apartamentos ilegais. Em abril do ano passado, 2 prédios desabaram, matando 24 pessoas. 5 meses depois, a polícia prendeu o principal procurado pelas construções. José Bezerra de Lira, o Zé do Rolo, responde por organização criminosa, por ter ligação com a milícia e também por 24 homicídios, com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. A delegacia da Barra da Tijuca, que investigou o caso, disse que todos os indiciados foram presos e que enviou o inquérito à Justiça. Mas nas imagens de hoje dá para ver que o mercado imobiliário ilegal na região não perdeu força. Muito difícil, as construções continuam e a prefeitura não faz nada. Na internet é fácil encontrar anúncios de imóveis na Muzema. Este na planta estava sendo vendido por R$80 mil, uma cobertura por R$100 mil. Outro anúncio trazia fotos que mostram a estrutura do prédio.
Ligamos para o número que estava indicado nesse anúncio. O vendedor confirmou que o imóvel não tem escritura. Não tem escritura, tem o documento geral do terreno, né? Foi um terreno comprado, não conseguiram desmembrar, aí foi vendido os lotes. Ninguém tem documentação. O terreno onde ficavam os prédios que desabaram está vazio. No ano passado, a prefeitura chegou a anunciar que mais 16 prédios seriam demolidos. Mas nada mudou. A cerca de 3 quilômetros de distância aqui da Muzema, nós flagramos construções irregulares também na comunidade da Tijuquinha, na Barra da Tijuca. As construções vão tomando o lugar que já foi ocupado pela mata. Um prédio colado no outro. Dá para ver que nos andares mais baixos tem gente morando, mas a obra ainda não foi concluída. Essa construção vai subindo morro acima. Desafia a geografia, as leis e põe a vida dos moradores em risco. A Prefeitura do Rio disse que ainda está avaliando a integralidade das construções na Muzema e que vai mandar fiscais ao local para verificar se os edifícios foram autuados e embargados. Sobre as construções na Tijuquinha, a Prefeitura disse que os fiscais vão verificar se as construções são legais ou não. A nota da Prefeitura afirma que na maior parte dessa região só é permitida a construção de casas e não de prédios. Olha, em São Paulo, a polícia continua à procura de um homem suspeito de ter colocado fogo no morador de rua. Nós mostramos esse caso absurdo ontem aqui no Brasil TV. O morador de rua morreu por causa das queimaduras e vai ser enterrado amanhã em Sergipe. Carlos Vieira da Silva, que tinha 39 anos, vai ser sepultado amanhã no povoado Boa Hora, em Nossa Senhora da Glória, no interior de Sergipe, onde ele nasceu. A cidade fica a cerca de 2 horas de Aracaju. O corpo deixou o IML Leste por volta das 2h30 da manhã, depois que familiares fizeram um reconhecimento e a liberação. Não sei, o coração do ser humano desse. Ver alguém dormindo do nada e lá tacar fogo, que a gente não sabe o porquê, né, o procedimento de tudo isso. Penso muito na minha tia, porque, não sei, ela lá em Sergipe está passando mal a cada segundo. Porque ela ama esse filho. Quando ele vinha, ela chorava, não vai, filho. Aí ele fala, eu vou, mãe, mas eu volto. Ficava assim. A polícia continua procurando pelo homem que aparece nessas imagens de câmeras de segurança mexendo no fogo. Neste vídeo, ele anda de um lado para o outro, até que surge uma chama perto dele. Por este outro ângulo, dá para ver o homem de frente, com o fogo à esquerda dele e mais à esquerda, a carroça do morador de rua e ele dormindo na calçada de um supermercado na esquina das ruas Celso de Azevedo Marques e Etiópia, na Moca. A chama apaga e o suspeito acende de novo. Depois pega o que parece ser um galão e joga um líquido na fogueira, provocando a explosão. Ele sai correndo. Carlos corre para o outro lado. Nós borramos a imagem porque é muito forte. O morador de rua foi socorrido, levado para o hospital, mas não resistiu às queimaduras em 70% do corpo e morreu ontem de manhã. Em Minas Gerais, a polícia investiga um crime contra um casal de PMs na Grande Belo Horizonte. O coronel reformado Alex de Mello, de 50 anos, e a mulher dele, a cabo Rayane Rodrigues Figueiredo, de 34, estavam em casa quando os homens armados chegaram. Eles atiraram 2 vezes contra cada um dos policiais e fugiram no carro das vítimas, que foi encontrado logo depois queimado. O coronel e a cabo foram levados em estado grave para o Hospital João 23, em Belo Horizonte. Mas o hospital não divulga o estado de saúde dos pacientes. Horas depois, 3 suspeitos foram mortos num confronto com a PM. Outros 2 homens foram presos. A polícia investiga se o crime foi uma tentativa de assalto ou se há alguma outra motivação. Veja no próximo bloco, a fumaça toma conta de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. E olha só essa história, as capivaras estão invadindo prédios e casas lá no Distrito Federal. Os detalhes a gente mostra já já.
Aí você vai fazer o quê? Eu vou para Búzios. Daqui a pouco, Bom Sucesso. Estamos de volta com o Brasil TV. A região de fronteira do Brasil com a Bolívia, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, amanheceu com uma forte fumaça por causa dos incêndios que já duram uma semana. No horizonte pantaneiro, no lugar do verde, o que mais se vê é fumaça. De um lado, o incêndio na Bolívia, que dura mais de uma semana. Do outro lado, já no Brasil, o fogo começou há 2 dias. Toda a fumaça desses incêndios vem parar em Corumbá. Fumaça que a gente perde aquela respiração, né? A gente fica sufocada, né? Aí a gente tem que tomar muita água, suco, para ver se melhora mais, né? Você faz tudo, mas não adianta. Dentro da casa cheira fumaça. As roupas que você estende no varal ficam fedendo fumaça. Então é complicado. Segundo o Corpo de Bombeiros, os focos desses incêndios estão em regiões alagadas. E justamente essas condições que atrapalham o combate às chamas. É muito difícil, o acesso lá é uma área de charco. O militar, quando entra nessa área, de imediato ele vai até a cintura na água. Vegetação, animais, tudo se encontra nessa área. O sargento explica ainda que o Corpo de Bombeiros está realizando monitoramento de toda a região. Nos últimos 7 dias, verificamos que o incêndio principal se encontrava totalmente em área boliviana. Nas últimas 24 horas, fizemos a verificação, existe um pequeno foco de incêndio, muito provavelmente ainda de um fogo que já se extinguiu, mas existe uma área de troncos. Esse tronco permanece ainda sendo localizado por satélites. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em 2019, Corumbá liderou o ranking dos municípios com maior número de focos de incêndio em todo o Brasil, passando dos 6.200 focos. E o município já começou 2020 liderando a lista. Nos primeiros 7 dias do ano, já são 25 focos registrados pelo INPE. Ao lado, em Cuiabá, no Mato Grosso, a preocupação com a dengue. A região está em alerta por causa do aumento dos casos da doença. Lorena Segala. O número de casos de dengue em Mato Grosso aumentou 70% no ano passado em comparação a 2018. Conforme dados da Secretaria Estadual de Saúde, foram registrados 16.345 casos em 2019. Já em 2018, foram 9.585. Ainda de acordo com a Secretaria, algumas cidades do estado estão em situação de alerta. Uma delas é Sinop, que registrou o maior aumento de número de casos de dengue. No ano passado, o município registrou 2.270 casos, enquanto em 2018 foram registrados 699. A Secretaria de Saúde está reforçando com as prefeituras a necessidade do combate permanente, as ações de prevenção ao mosquito que serão intensificadas nas cidades para evitar que esse aumento continue, já que estamos na temporada de chuvas. Lorena Segala para o Brasil TV. Você vai ver agora que o Distrito Federal está se transformando num lugar, vamos dizer assim, das capivaras. São muitas, elas estão sendo vistas em várias regiões do Distrito Federal. Por que elas estão entrando nos prédios e nas casas? A gente explica na reportagem. Madrugada de segunda, a polícia é chamada em um prédio empresarial da Asa Sul. Invasora ainda no local, ou melhor, invasora. A capivara estava presa na grade de proteção da garagem. 2 dias antes, outro chamado partiu do Lago Norte. Uma moradora recebeu uma visita inesperada de 7 filhotinhos. Foram para a piscina, mas 3 morreram. Os outros foram resgatados e soltos no Lago Paranoá. Já na quinta passada, a polícia conseguiu barrar a entrada de uma capivara em um prédio da 309 Norte. Ela não gostou muito. O ano mal começou e a PM Ambiental já resgatou 8 capivaras dentro das cidades do DF. Em 2019, foram 30, número bem maior do que o de 2018, quando foram 12. E quando elas aparecem, ficam tão à vontade que fazem do espelho d'água do Itamaraty uma piscina. E nessa casa em Sobradinho, o morador encontrou a capivara na cama dele. Ela queria só tirar uma soneca. É muita folga, mas você não viu nada. Lucas que o diga. Na casa dele, no Lago Sul, as capivaras chegaram de galera. Vai entrando 5, 10, 20, tudo de uma vez. Só que você vai chegando perto delas, elas vão correndo. Então, graças a Deus, elas também vão indo embora rápido. Mas tem um
Porém, em toda essa história, um detalhe bem importante que justifica essa tranquilidade. As capivaras chegaram primeiro do que a gente aqui. Ela está na casa dela, é o ser humano que cada vez mais se aproxima dos habitats que antes eram um habitat próprio só do animal. A orientação da Polícia Militar do Distrito Federal é que, em contato com esse animal, de forma alguma tentar encurralar o animal, de forma alguma tentar capturar um filhote, por mais bonitinho que ele seja, porque como animal silvestre, se ele se sentir encurralado, ele ataca o ser humano para se defender. E com o avanço das cidades, os predadores saíram de cena. Onças pintadas, pardas, cachorros do mato, jaguatiricas. Por isso, a população de capivaras na área urbana aumentou, segundo os especialistas. E às vezes, por causa de brigas no bando, algumas acabam se espalhando por aí e atrás de abrigo. As capivaras vivem em grupos que podem chegar até 40 indivíduos. E existem aquelas que não estão no grupos, e essas têm conflitos com o macho alfa e acabam dispersando pela cidade. Quando elas se dispersam, elas podem entrar em conflito e entrar em uma área urbana, uma residência, uma piscina, que vai ser onde ela vai usar como abrigo para ela. Imagina encontrar uma capivara na cama, né? O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, pelo horário de Brasília. Para você, uma boa noite e até amanhã.